Olá, alunos do curso de formação profissional em psicanálise. Tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula e estamos estudando o módulo Emergências Psiquiátricas. E hoje o tema da nossa aula é o lugar do psicanalista diante das emergências ou das urgências psiquiátricas. Quero convidar você a pegar a sua apostila, porque esta aula é uma aula de estudos de caso, uma aula de compreensão a respeito do lugar do analista diante das urgências psiquiátricas. Estaremos aqui fazendo estudos de caso. Então pegue sua apostila, pegue sua anotação e vamos para a nossa aula. Nós vimos na aula passada que emergências psiquiátricas são complicações de doenças mentais que correspondem a situações de grande risco para o paciente e também para aqueles que estão à sua volta. As emergências são quaisquer distúrbios que finalizam, ou seja, que sinalizam alterações nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações ou nos comportamentos dos indivíduos que estão vivenciando uma determinada crise. Essa crise pode ser crise de pânico, pode ser compulsões e também poderão ser as adições. Na aula de hoje, nós vamos ver a partir da apresentação de um caso clínico que nós estaremos aqui analisando, onde o analista irá interpretar as ações do seu paciente. O manejo e o papel do analista frente às práticas psicanalíticas de regulação de excesso pulsional do sujeito. Então, o analista ele vai fazer um processo de regulação do excesso pulsional do sujeito. Guarda bem essa expressão. Regulação do excesso pulsional do sujeito, ou do indivíduo, ou do paciente. Está bem? Vamos lá. Na descrição deste estudo de caso que nós estaremos vendo aqui, esse estudo de caso clínico, trata-se de um sujeito neurótico. Agora vamos fazer a descrição desse sujeito em análise, tá bem? Vamos lá então. Ele é um sujeito neurótico obsessivo grave que se identifica como alcoolista e que após um ato que colocou em risco a sua própria vida, a da mulher e a vida do filho, né? Esse homem ele tem uma família, pôde renomear seu sintoma, promovendo uma abertura do inconsciente. Vamos entender isso aqui um pouco melhor, dando prosseguimento a esse estudo de caso. Vamos falar um pouquinho a respeito deste personagem. Haroldo é o nome dele. Haroldo é um paciente de 50 anos de idade, alcoólatra, frequentador dos Alcoólicos Anônimos e que se trata na psiquiatria há 17 anos. Então, ele é um paciente que já está se tratando há 17 anos. Existe aqui uma história. Ele foi aposentado por invalidez devido ao quadro de alcoolismo. Este relato aqui, ele está aí na sua apostila. Atualmente, o Haroldo participa das atividades do hospital onde ele se trata, lá no setor da clínica psiquiátrica. Durante esses anos de tratamento, ele teve várias recaídas. E em uma dessas recaídas, Haroldo se embebeda em uma noite e sua esposa procura a clínica através do médico psiquiatra para fazer uma queixa, dizer do ato do seu marido. E aos berros no telefone, ela diz para o analista que ele não tem jeito e que não dá mais para acreditar nele. Ele ficaria em casa naquela noite, dizendo ela, e se apresentaria para a consulta no dia seguinte.
No outro dia, ou seja, no dia da consulta, o paciente chega com a sua esposa, que está em pânico, né? Ela se encontra em pânico, porque ele estava já alcoolizado, ou seja, ele vai para a consulta em estado de alcoolismo. Em consulta médica, a esposa e ele concordam com a internação como cuidado emergencial. Então aqui acontece o seguinte: quando chega na clínica médica, né, na consulta, eles passam pela consulta, conversam com o psiquiatra e chega-se à conclusão que ambos estão em concordância com a internação. Depois que a sua esposa e filhos se vão, ele fica na clínica, mas ele se aproveita de uma oportunidade e pega o seu carro e ele sai. Ele não atende às ligações da equipe e também da sua família, deixando todo mundo apreensivo com o desfecho desse ato. Todos ficaram preocupados com esse homem. Finalmente, à meia-noite, ele reaparece em casa, liga para a clínica e pede que um profissional o busque para efetivar a sua internação. Pois bem, já na instituição, os atendimentos são retomados, propiciando a interpretação do seu ato e uma abertura do inconsciente, que objetiva a regulação do gozo pulsional excessivo. Esse aí é o foco. Após o episódio, Haroldo inicia a fala, dizendo que desde a adolescência se sente um fraco. Então aqui ele começa já a passar a falar a respeito da sua fragilidade, como justificativa para os seus porres. Ele tenta se justificar dizendo que bebe porque não consegue dizer não às pessoas que impõem isso a ele, né? E ele não consegue se impor de forma viril. Aqui, o analista pôde pontuar para ele, dizendo: o seu ponto fraco, Haroldo, o seu ponto fraco é a bebida. Então ele passa a falar da esposa, ele vai arrumar um outro subterfúgio. Ele passa a falar da esposa, do desânimo com o seu casamento e de sua relação insatisfatória, chegando até mesmo a dizer que não tem outra opção a não ser se separar da esposa. O analista novamente interpreta: se separar dela por quê? Ele faz a indagação ao Haroldo. Você quer se casar de vez com álcool? Ou seja, por que você quer se separar da sua esposa? Você quer se casar de vez com o álcool? Mesmo constrangido com essa pergunta do analista, o paciente então começa a falar, ele faz agora uma retrospectiva. Ele começa a falar do seu primeiro casamento, da dificuldade em se responsabilizar por suas escolhas e de se apresentar de forma viril, desde a sua adolescência, e coloca a bebida como uma verdadeira amante em sua história com mulheres. Pois bem. Bom, no caso de Haroldo, o analista trabalhou para deslocar o discurso do paciente frente ao seu gozo na relação com o álcool. Aqui nós vamos iniciar a análise deste caso. Ele tenta convencer o analista, ou seja, o paciente, tenta convencer o analista que o seu problema é a mulher. A condução clínica, nesse caso, passa a focar na regulação desse gozo pulsional e visa retornar ao paciente suas responsabilidades frente ao seu modo de gozo, ou seja, o prazer pela bebida. Freud, em 1914, escreveu um texto em que faz recomendações sobre a técnica analítica. O texto
recordar, repetir, elaborar, vem a ser uma verdadeira síntese do que se faz numa análise. Então, esse texto, essa obra de Freud, fala a respeito de como se faz uma análise. Segundo a obra, em seu tratamento, o paciente irá recordar, rememorar diferentes formas de conteúdo, ou seja, ele provavelmente conseguirá retornar à origem dos sintomas. A psicanálise aqui é sensacional, né? A análise investigativa faz com que na condução, né, o paciente provavelmente vai conseguir retornar à origem dos sintomas. E o analista está ali observando, fazendo a sua análise para se chegar a um ponto importante. Esse processo é uma viagem aos desejos esquecidos e às experiências de infância. Mas no caso aqui do nosso personagem Haroldo, suas experiências de adolescente o fazia se sentir como um fraco. Lembra lá na análise? Pois bem, Freud, na sua obra Recordar, Repetir e Rememorar, apresenta os atos com que eles parecem resistir à interpretação e ele mesmo nomeia de acting out. O que vem a ser essa expressão acting out? Significa atuação. Mas na psicanálise vai um pouco mais além. O acting out, ele é a tendência a repetir no tratamento analítico padrões e experiências infantis em vez de recordá-las. Guarda bem isso. É importante que você entenda o que vem a ser o acting out. Segundo Freud, o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e recalcou, mas expressa-o pela atuação. Ele reproduz não como lembrança, mas como ação. Repete-o em saber, ou seja, ele tem assim uma repetição sem ter um conhecimento o que está repetindo, ou seja, ele não tem o conhecimento daquilo que ele está repetindo. Quanto maior é a resistência do tratamento, mais extensa é a atuação do paciente. Na posição do psicanalista, diante dessas dificuldades, Freud nos indica alguns pontos importantes de condução do trabalho em relação às técnicas de psicanálise. Ele apresenta a ideia de que o paciente se defende contra o progresso do tratamento com um arsenal de armas, sendo que cabe ao analista arrancar cada uma delas. Aponta ainda a importância do manejo da transferência na elaboração das resistências por parte do paciente. A resistência do paciente, inclusive aqui, neste ponto, ela é uma prova de paciência ao analista. Mas isso é relevante, isso é bastante importante. Por quê? Pois se trata da parte do trabalho que efetua as maiores mudanças no paciente e é o que distingue o tratamento analítico de qualquer outro tipo de tratamento por sugestão. O paciente Haroldo, apresentado no fragmento clínico, realiza um acting out, ou seja, um movimento regressivo que vai do pensamento ao ato. E isto fez com que ele pôde, posteriormente, ser acolhido pelo analista. A resposta de Haroldo foi a fuga e a evasão frente à não cifração do sintoma. A atuação precipita o sujeito. De que forma? Fora da cena analítica, porque lá onde não se trata de saber e sim de viver.
Então o paciente passa a fazer uma atuação onde ele revive todos os seus sintomas passados. Lacan articula as questões apresentadas no trabalho de Freud sobre o lugar do analista frente à exigência pulsional ou ao gozo irredutível do desejo. A posição do analista diante desses pontos é o que poderá reorientar casos como o caso de Haroldo. Segundo Lacan, o acting out tem um caráter de evitação da angústia, pois para ele a angústia é um modo de comunicação absoluta entre o sujeito e o outro, sendo que o acting out pode revelar aquilo que o sujeito não consegue expressar por meio de palavras. De acordo com a obra de Freud, o foco do trabalho do analista passa a ser a descoberta daquilo que o paciente permite recordar. Por meio da interpretação, o analista deve contornar a resistência e deixar o analisando, deixar que ele veja os resultados. O analista irá interpretar os conteúdos da mente do analisando. Seu foco está em identificar as resistências e torná-las conscientes para o paciente. Esse é o papel do analista frente a esse processo todo. Ele irá relacionar as situações e vinculações com o objetivo de preencher lacunas da memória e superar resistências originadas da repressão. Quando o paciente ele não é capaz de recordar as experiências do passado, ele a repete. Quanto mais ele experimenta a vida, como uma repetição sem sentido e como repetições que chegam como um posicionamento do acaso, mais ele estará preso a um presente que não passa. Como consequência, o paciente acaba vivenciando uma neurose. E nós vamos lembrar aqui que o Haroldo, esse personagem, ele é um sujeito neurótico obsessivo grave. Por isso, o tratamento analítico se inicia com uma repetição. O passado do analisando, seus afetos e desafetos são revividos na transferência. O paciente repete todos os seus sintomas no decurso do tratamento. Quando o paciente consegue sair do estado de queixa e passa para a compreensão do sintoma, o tratamento consegue ir adiante. Por fim, o tratamento analítico se resumirá então no processo que se inicia na rememoração. Então, o entendimento de conteúdos que antes eram inconscientes e que agora são conscientes ao sujeito, ou seja, para o indivíduo, se torna uma possibilidade, se faz possível. Dessa forma, o paciente terá condições de dar novo significado aos acontecimentos e terá uma nova visão sobre os fatos. Ou seja, esses conteúdos vividos são integrados ao paciente, fazem parte do que ele é, mas em sua nova visão, esses conteúdos vividos não lhe causam mais dores. Eu espero que você tenha entendido. Leia novamente a apostila, estude, assista essa videoaula novamente, porque a gente sabe que a psicologia ensina que o ser humano aprende por emoção e repetição, Então, assista novamente essa videoaula e eu tenho certeza que cada vez que você assistir, você vai estar entendendo de uma forma mais completa todo esse estudo de casos, tá bem? Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula. Até lá!